Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Abre tua Bíblia aí no Salmo 132. Nós queremos falar hoje um pouco sobre um voto que Davi fez ao Senhor e tirar algumas lições desse voto e procurar aplicar isso na nossa vida. Então eu queria que tu ficasse bem atento àquilo que o Espírito Santo vai falar ao teu coração nessa manhã. Salmo 132, vamos ler todo ele, tá? Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Lembra-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor do teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos teus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Aí farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do seu ungido, do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Então, irmãos, aqui nesse texto, nesse salmo, nós encontramos um voto, mas antes de entrar nele, o Salmo 132 ele faz parte de um conjunto de salmos que vem desde o 120 até o 134, e isso eram cânticos, canções que o povo fazia quando subia a Jerusalém para adorar. Então eles vinham pelo caminho cantando, adorando ao Senhor com salmos. E esse então é um desses salmos. E esse salmo específico, ele destaca o voto que Davi fez e da importância que Davi deu à presença do Senhor. A importância que ele deu à arca, na ocasião, que simbolizava a presença do Senhor. E Davi ele estava motivado não por uma ambição pessoal, mas pelo amor e pelo zelo que ele tinha pelo Senhor, ao fazer esse voto. E o voto de Davi, a gente vê que é fruto do amor que acaba se expressando no compromisso dele com o Senhor. Davi havia sido muito amado por Deus e ele procura uma forma de expressar o amor dele de uma maneira prática e assim amando Deus de volta, baseado no amor que ele já tinha recebido do Pai. E aí no versículo 3, nós vemos o voto então que Davi faz ao Senhor. Ele diz: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que descanso, não darei sono aos meus olhos, enquanto não achar lugar para o Senhor.
Então Davi ele faz um voto solene de não descansar até que ele estabeleça um lugar digno da presença de Deus. Se vocês vão lembrar da história, a Arca de Deus esteve por muito tempo nas mãos dos filisteus, e aí depois de um período, a Arca é recuperada, mas ela é deixada na casa de um homem fora de Jerusalém. E aqui, nessa ocasião, é um salmo que vem contando o voto que Davi faz, e a gente encontra a história lá em 2 Samuel de como isso tudo ocorreu, mas nós vemos que quando Davi encontra a arca e ele traz a arca para Jerusalém, então ele faz esse voto, ele não descansa enquanto ele não encontrar um lugar digno da presença do Senhor. E o que isso nos revela num primeiro momento? A gente consegue observar uma gratidão profunda no coração de Davi. Afinal, Davi ele tinha sido aquele pastorzinho que foi encontrado por Samuel anos antes, lá cuidando das ovelhas do pai dele. E Deus levanta aquele menino, na época, né? Unge ele rei, e depois de alguns anos, de alguns bons anos, ele agora está sentado no trono de Israel, no trono de Judá. E então a gratidão que estava no coração de Davi, ela era muito grande, por isso ele procurava uma maneira de expressar o seu amor, ou devolver esse amor tão grande que Deus havia já demonstrado por ele. A gente também vê nesse voto uma prioridade de Davi. Ele coloca o templo antes do trono, ou ele coloca o governo de Deus antes do seu próprio governo humano. Davi ele tinha uma confiança e uma certeza de que a proteção de Israel não dependia de ele ser um bom rei, mas dependia da presença manifesta de Deus. Todas as batalhas que Deus lutou por Israel, Israel venceu. Todas as batalhas que Israel foi sem Deus, Israel perdeu. Então Davi tinha consciência disso. Ele próprio enfrentou um gigante no poder de Deus. Né? Vocês vão lembrar que quando Davi enfrenta Golias, Golias vem um guerreiro completamente armado, treinado, e vem contra Davi, um menino, na ocasião, e em posse de uma funda, algumas pedrinhas, e Davi diz para ele: olha, tu pode vir contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, meu Deus. E a gente sabe o final da história. Davi vence a batalha, o povo de Israel vence a batalha contra os filisteus, e Davi ali já é reconhecido como alguém diferente, né? Também a gente vê que existe aqui um amor prático envolvido. O amor não é, a gente sabe muito bem disso, que não é apenas um sentimento, mas ele se expressa em atitudes. Tem formas de se expressar o amor. E Davi buscou uma forma de expressar o amor dele por Deus. Então, para Davi, a presença de Deus era o centro de tudo. Era o centro do seu governo, era o centro da segurança do seu povo, era o centro do seu amor, era onde ele colocava o seu amor, era na presença de Deus. A gente lembra no Salmo 27, que a gente fala muito aqui, Salmo 27:4, que Davi ele também pede uma coisa para o Senhor, para poder estar na presença dele continuamente, para aprender dele e estar na sua presença. Então a gente vê que a presença de Deus para Davi era algo fundamental. Era o que ele desejava. Era onde ele queria estar, na presença do Senhor. E a arca, ela simbolizava essa presença de Deus. Ela lembrava o povo da aliança que havia sido feita lá no Sinai. Quando eles estavam na presença, ou diante da arca, eles lembravam, ainda que talvez o povo que estava ali na ocasião não eram os mesmos homens, mulheres que estavam lá no Sinai, porque havia passado muito tempo, mas aquela aliança era contada de geração em geração. E eles sabiam da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel.
Então a arca, ela lembrava o povo dessa aliança. Ela lembrava o povo também da manifestação da glória de Deus. Quando o Monte Sinai tremeu. Quando foram ouvidos trovões, fumaça foi vista e o monte tremia. Era lembrada também da glória da manifestação de Deus por conta da saída do povo do Egito, quando Deus ia na frente deles de noite numa coluna de fogo e durante o dia numa coluna de nuvens. Eram manifestações da glória de Deus. Então a arca, ela simbolizava, ela lembrava o povo disso. E sobretudo ela continha a presença de Deus. E também lembrava que o trono pertencia ao Senhor. Antes de um rei humano, o rei dos reis estava sentado no trono do povo de Israel. Eles lembravam disso, quando eles estavam na presença da arca. Por isso que Davi, quando ele vê a arca numa tenda, ele não se conforma com aquilo e ele deseja do mais íntimo de seu coração preparar um lugar de mais honra, para que a presença de Deus estivesse ali entre o povo. E o voto que ele fez, ele não descansa até que esse lugar estivesse feito, né? ou houvesse esse lugar. E em 2 Samuel 6, a gente vê Davi trazendo então a arca para Jerusalém. Ali acontecem algumas coisas interessantes. A gente não vai ler o texto todo, mas vocês vão lembrar que Davi, ele ficou tomado de uma alegria inexplicável. Lá em 2 Samuel conta a história que os sacerdotes iam levando a arca e Davi ia pulando, saltando, dançando de uma maneira talvez até estranha para o povo naquela ocasião. Porque ele estava muito feliz. Por quê? Ele estava diante da presença de Deus. Então a gente vê que a presença traz alegria. Amém? A presença de Deus, irmãos, traz alegria. Quando a gente abre mão daquilo que é mais importante, que é buscar a presença do Senhor, a gente acaba procurando essa alegria em outras fontes que não podem nos fornecer ela. Porque a verdadeira alegria, a plenitude de alegria, a gente encontra na presença de Deus, quando Ele está presente. E é nesse lugar que, como Davi, nós precisamos desejar estar. Uma outra coisa que a gente vê ali em 2 Samuel é que a presença de Deus, ela vale mais que a reputação do homem. Porque Davi, ele foi tão escandaloso na dança dele, que a própria mulher dele, a Mical, ela repreendeu Davi. Ela disse, tu está ficando louco? Que papelão que tu fez? O que o povo vai pensar? Como eles vão te respeitar agindo dessa maneira? Parece um maluco. Davi não se importou com isso. Porque ele estava tomado de alegria. E a maneira dele expressar a alegria naquela ocasião foi daquela forma. Então a reputação dele, para ele, não tinha problema nenhum, porque a presença que ele sentia era muito maior do que a reputação. A presença de Deus também, nós vemos que no texto que ela transforma uma cidade comum num centro de habitação de Deus, num centro espiritual. É interessante que ali no Salmo que a gente leu, no Salmo 132, eles lembram que Deus escolheu Jerusalém para sua habitação. Lá em Isaías, o profeta Isaías também fala, Deus fala através do profeta Isaías, que ele escolhe Sião como sua habitação. Ele escolhe um lugar na terra, uma cidade da terra, em especial, para fazer ali a sua habitação. E a gente vai ver isso depois um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais prática de como isso vai acontecer. Porque não foi apenas... A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela fala muito do que aconteceu, mas também fala do que vai acontecer. E esse próprio salmo que nós lemos, nós vemos uma expressão profética muito grande dentro dele também, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Mas o que a gente precisa
nesse momento, pensar um pouquinho, irmãos. O quanto eu desejo a presença de Deus. O quanto a presença de Deus faz diferença para mim. O quanto eu estou disposto a entregar para estar na presença de Deus. Davi estava disposto a entregar tudo, inclusive a sua reputação. Ele não se importou com o que os outros pensavam. Ele tinha, o foco dele era: eu quero estar com o meu Deus. Eu quero estar na sua presença. E aí nós vemos a resposta de Deus a esse voto de Davi, a essa maneira de ele expressar o seu amor. E a partir do versículo 11, o texto ele muda o foco daquilo que Davi tinha proposto para Deus. Agora existe uma resposta da parte de Deus vindo para Davi e para o povo. E no versículo 11 diz assim: o Senhor faz um juramento a Davi, um juramento firme que não revogará. E quando a gente lê o texto, a gente vê o conteúdo desse juramento. O que Deus prometeu para Davi? Davi, ele havia decidido amar a Deus, expressar o amor a Ele acima de qualquer outra coisa. Estar com o Senhor, expressar o seu amor ao Senhor era mais importante que o trono para Davi. Porque ele sabia que o verdadeiro rei que estava no trono era o Senhor. E o que Deus, então, ele promete para Davi? Ele promete um descendente. Lá em Samuel, quando a gente lê, a gente vê Davi no final da vida dele fazendo uma oração. E entre um dos pedidos que ele fazia era que Deus levantasse um sucessor para ele. Então Deus, ele promete para Davi, sim, um descendente no trono. E a gente vê na história que o descendente direto de Davi naquela ocasião foi Salomão. E a palavra aqui no Salmo, lembrada pelo povo, dizia que se o povo se mantivesse fiel aos caminhos do Senhor, não faltaria um sucessor. Mas a gente sabe que logo depois de Salomão, o reino se dividiu e virou uma bagunça. E aí, aparentemente, parece que a promessa de Deus, né, ficou sem se cumprir, mas não foi isso que aconteceu, a gente já vai ver isso. Nós vemos que, então, Deus ele escolhe Sião como um lugar para ele estar, Sião ou Jerusalém, a mesma coisa, tá? Então, a Bíblia fala de Sião, ela está se referindo a Jerusalém. Então, Deus escolhe uma cidade, é uma promessa, a partir do voto que Davi faz, Deus responde a ele e ele diz: Davi, tu quer achar um lugar, tu quer um lugar de honra para a minha presença? Então tá bem, eu escolho essa cidade para estar nela. É aqui que eu vou habitar. Ele promete provisão para o povo, ele promete sacerdotes revestidos de justiça e um ungido poderoso. E aqui é algo fantástico. Ele promete que o trono de Davi não ficaria vazio. Então a gente sabe que Salomão foi o primeiro sucessor, depois virou uma bagunça, o reino foi dividido. E o que aconteceu até o ponto de Israel ser tirada da terra prometida, né? De serem levados embora, serem espalhados pelo mundo. Mas aqui, quando Deus estava falando de um sucessor, ele não estava falando apenas de um sucessor no trono humano ou no trono de governo humano, mas Deus já estava falando de algo lá na frente, de alguém que viria, que alguém que seria muito mais poderoso, o verdadeiro sucessor, aquele que iria herdar a coroa para sempre, aquele que iria governar para sempre. E quando ele promete um ungido poderoso, ele está se referindo a Jesus, o Messias. Então nós vemos que toda a promessa que Deus faz para Davi, a partir do voto que Davi faz, ela vem se cumprindo. Davi ele queria construir uma casa para Deus. E Deus prometeu uma dinastia para Davi. Ele prometeu descendentes para Davi. E de Davi, da linhagem de Davi, que veio Jesus
o Messias, que veio Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que veio num primeiro momento, numa primeira vinda, para nos libertar do pecado, para pagar pelo nosso pecado, nos libertar do poder do pecado, nos reconciliar com o Pai. Ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Porém, Jesus vai voltar uma segunda vez. E nessa segunda vez ele vai vir como o ungido, como o poderoso ungido, como o Messias, aquele que vai se assentar no trono, aonde? Na cidade escolhida, Jerusalém, e a partir dali vai governar todo o mundo. E querem mais uma notícia boa? Nós vamos poder cooperar com esse governo. Ele conta conosco para isso, para cooperar com o governo de Jesus nessa terra, restaurando todas as coisas, até que toda a terra esteja cheia da glória de Deus. Isso não é muito grande, irmãos? Isso não é muito poderoso? Isso precisa mexer conosco, isso precisa mudar talvez o foco de onde nós estamos colocando nossos olhos. Talvez isso precisa mexer e mudar o nosso coração para que o nosso coração se torne parecido com o coração de Davi, para que nós possamos também desejar a presença, assim como Davi desejou. Quando a gente pensa por que Davi fez tudo isso, eu acho que é um assunto que a gente precisa entrar, e todas as vezes que a gente entra, a gente acaba identificando áreas de nossa vida que precisam ser ministradas por isso. A gente vê que Davi está dando uma resposta ao amor de Deus, uma resposta ao amor que ele já havia recebido. O que Davi se propõe a fazer não é buscar o favor de Deus, fazer coisas para que a presença de Deus estivesse ali no sentido de que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Não. Davi, ele já havia sido cheio da presença de Deus. Davi já havia experimentado a plenitude do amor de Deus e por isso ele responde com o próprio amor àquilo que Deus havia feito para ele. Se a gente pensar um pouquinho na história de Davi, a gente vai lembrar que Deus livrou ele de um leão e de um urso. Já pensou um homem matar um leão e um urso com as próprias mãos? Não era a força do homem que estava atuando ali. Era a presença. Era a presença de Deus já na vida de Davi naquele instante. E Davi experimenta isso de uma maneira prática na vida dele. Ele experimenta o livramento quando ele vai lutar com Golias. É impossível um menino de 17 anos de idade lutar contra um guerreiro treinado de uma estatura, né? Ele era conhecido por ser um gigante, ele era muito maior do que os outros, muito mais forte do que os outros, ele era muito mais capaz que os outros, mais treinado que os outros. E aí um menino de 17 anos vai lá e acaba com esse gigante. Não foi nas próprias mãos dele. Aquela pedra não foi simplesmente a habilidade de um menino atirar. Não, ela foi guiada por Deus até a testa do gigante. E depois Davi termina o serviço, né? Então, a presença de Deus estava com Davi, já era algo real. Ele experimenta a presença de Deus também quando ele é protegido de Saul, quando Saul começa a ter inveja dele. O rei que antecede Davi tem inveja dele, quer matar ele, e faz de tudo para matar ele. Deus guarda a vida de Davi, né? Então, tudo isso vem à mente daquele homem que diz: eu não posso descansar, enquanto que eu não achar um lugar digno da presença do meu Deus. Por quê? Porque ele já estava, tantas vezes ele já esteve nessa presença, então ele sabia o que isso significava. E também a gente vê que Davi ele tinha muita consciência de que ele havia sido tirado de um pasto e colocado em um trono. E não por capacidade própria. Porque foi escolhido por Deus. Foi ungido por Deus. E porque a presença de Deus continuamente acompanhava ele. Só por isso ele se tornou no grande e poderoso rei Davi. Então, a gente percebe aqui que o amor recebido gera amor para se devolver.
O amor que Davi recebe por Deus, ele quer de alguma forma devolver a Deus. Irmãos, o amor que nós recebemos de Deus, é esse amor que nós devolvemos a Deus e que nós também amamos uns aos outros. Amém? Não é algo estranho. Nós não vamos conseguir gerar amor. Porque nós não somos a fonte do amor. A fonte do amor é Deus. Ele nos amou primeiro. E por isso que nós somos capazes de amar. E aqui eu quero entrar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a origem do nosso amor. Então, né? Se nós somos chamados, Jesus disse que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas aonde nós vamos encontrar esse amor? Eu não sei se já passou pela tua cabeça algo do tipo assim, eu não sei se eu amo Deus. Ou eu não amo Deus o suficiente. O que é que eu posso fazer para amar a Deus? Aonde eu encontro esse amor para amar a Deus? Talvez essas perguntas já te passaram na cabeça, já mexeram com o teu coração, mas na verdade a gente não precisa se preocupar com isso. Porque Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, se o amor de Deus é derramado no nosso coração, existe uma fonte no nosso coração para amar a Deus de volta e para amar uns aos outros. Não é algo que nós podemos produzir, é algo que nós recebemos por causa da graça de Deus. 1 João 4,10 fala da origem do amor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 5:8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Estão vendo que não tem nada a ver conosco? O geral amor não tem a ver conosco? Tem a ver com o Pai? Tem a ver com Deus? Ele nos amou primeiro, por isso somos capazes de amar. Colossenses 1,13 diz, pois ele os resgatou do domínio das trevas e os transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, se Davi, por ter sido tirado de um pasto e colocado num trono, ter sido liberto de um urso, de um leão, de um gigante, ter se tornado um poderoso rei. E isso tudo foi fruto da presença de Deus nele, na vida dele. Isso gera em Davi um desejo de retribuir ou de amar a Deus de volta, honrá-lo com tudo que ele tinha. Se esse processo aconteceu com Davi, quanto mais em nós, irmãos, que fomos tirados do império das trevas e colocados no reino do Filho amado. Amém? Eu não sei se faz sentido para ti. Talvez a pergunta que cabe, tu te sente amado por Deus? Tu sente o amor de Deus na tua vida? Tu sente o cuidado de Deus em ti? Eu já tenho falado aqui em outras ocasiões, eu durante muitos anos da minha vida não me sentia amado por Deus. Ele me amava. O amor dele estava sendo derramado no meu coração. Mas porque eu não compreendia a obra completa da cruz, eu não usufruía desse amor. E eu procurava amar a Deus fazendo coisas, ou sendo bom, ou não fazendo coisas erradas. Mas eu não estava conectado na verdadeira fonte do amor. E aí eu não conseguia, tudo que eu fazia não era o suficiente, eu não sentia que era o suficiente. Até que eu entendi que ele me amava porque ele é amor. Não tinha nada a ver comigo. Não tinha a ver com o meu desempenho, não tinha a ver com aquilo que eu podia produzir, não tinha a ver com aquilo que eu podia fazer, ou até mesmo com aquilo que eu deixaria de fazer, não tinha a ver com isso. Tinha a ver com que ele é amor e o amor dele estava sendo derramado no meu coração. Então eu podia acreditar nisso. E a partir daí eu podia amar Deus de volta. Com o próprio amor dele. Faz sentido para ti isso, meu irmão? Sim ou não?
Então, irmãos, como a gente pode expressar o nosso amor por Deus através de uma maneira prática, então? A gente fala muito aqui sobre uma vida devocional, a oração. A gente fala muito sobre a devoção, fala muito sobre servir uns aos outros, né? A gente fala muito sobre boas obras. Mas tudo isso não pode ser fazer isso não pode ser porque nós precisamos de aprovação, porque precisamos nos sentir amados, porque precisamos nos sentir aceitos por Deus. Isso precisa ser fruto de quem já é aceito, de quem já é amado, de quem já é perdoado. Quero ver uma coisa interessante? Abre aí 2 Samuel 7, 5 a 7. Aqui conta a história. O Salmo lembra do que Davi fez o voto. Aqui conta a história do voto. E conta a história de quando ele fala com o profeta e diz para ele, olha, eu quero fazer uma casa para o Senhor. E aí, esses textos que nós vamos ler, vai falar da resposta de Deus para Davi. A primeira resposta que Deus dá para Davi. 2 Samuel 7, 5 a 7. Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel, por que você não me construiu um templo de cedro? Então, parte da conversa de Deus com Davi, através do profeta, foi essa. E ele diz, em outras palavras, o que Deus está dizendo assim? Davi, tu quer me construir um lugar? Tu vai me encaixotar? E ele diz, olha, a minha presença está com vocês, por onde vocês andarem. Eu estou com vocês. Aí ele lembra a saída do Egito, lembra tudo o que aconteceu. E lembra de... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que precisa fazer coisas para ter a presença de Deus. Mas nós precisamos ter a presença de Deus para ir fazer coisas. É diferente. É diferente, não adianta a gente ficar fazendo eventos e mais eventos. Ah, vamos atrair a presença de Deus com mais isso, vamos fazer mais aquilo, mais aquele outro, mais aquele outro, mais aquele outro. Tá bem, todas essas coisas podem ser muito boas, mas qual é a verdadeira intenção do nosso coração? É honrar a presença que nós já temos, honrar o amor que nós já recebemos, honrar o perdão que já foi concedido, ou merecer tudo isso? Se o que nós fazemos é para merecer, nós estamos fazendo com a motivação do coração errado. E nós nunca vamos alcançar isso. Porque nós precisamos operar a partir do que nós já temos. Aí as coisas fazem todo sentido. Aí a gente opera a partir de um lugar de descanso em Deus. E não fica fazendo... operando e atuando a partir do poder do nosso próprio braço. Então, o que nós podemos... nós vemos ali que o coração de Davi, ele estava correto, porque ele queria um lugar para a presença. Mas Deus diz para ele, olha, fica tranquilo. E logo depois ele diz, não é tu que vai construir o templo, vai ser o teu filho. Então Deus ele aceita a construção do templo, porque ele vê um coração correto da parte de Davi no que diz respeito a honrar a presença do Senhor. Agora, para nós, irmãos, vocês sabem muito bem que quando nós estamos nesse lugar, quando nós estamos aqui, a presença de Deus está conosco. Amém? Quantos vêm para esse lugar para estar na presença de Deus? Quantos de nós vêm para cá para estar na presença de Deus? Eu quero te ajudar a entender uma coisa.
A presença de Deus só está aqui quando nós estamos aqui. Não tem nada de especial nesse lugar. Na verdade, ele é bem simplesinho. Todo construído de madeira. Né? Bem simples mesmo. Num sítio. Longe do centro, aqui na nossa realidade. Né? Em outras cidades, isso aqui é brincadeira. Mas aqui na nossa realidade, o acesso é ruim. Então, eu não preciso, se eu estiver fazendo um sacrifício para vir para cá, porque a presença de Deus vai estar aqui, talvez a intenção do meu coração não está correta. Eu preciso vir para estar com os meus irmãos porque eu sei que a presença de Deus vai estar conosco. Vai estar aqui conosco. Vocês estão entendendo a diferença? Por isso que todas as oportunidades que nós temos de estar juntos, seja aqui no culto, seja na igreja na casa, seja numa sala de oração, seja num churrasco, seja numa roda de chimarrão e pipoca, irmãos, todas as oportunidades que nós temos de estar juntos, elas devem ser fruto de corações gratos, porque Deus já nos deu. E ali, naquele ambiente, naquele meio, a presença de Deus está e ela vai se manifestar. Às vezes, nós vamos sentir algo, uma coisa bem palpável. Outras vezes não. Mas quando nós não sentimos, quer dizer que a presença está longe? O que que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, no meio deles eu estarei. O que fala lá no finalzinho de Marcos 16? E todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei com vocês. Então, irmãos, cada vez que a gente está junto, o Senhor está entre nós. Então a gente precisa aprender a usufruir disso. 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Colossenses 1,27 diz: Cristo em vocês é a esperança da glória. Efésios 2,22, sendo edificados para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Irmãos, nós temos orado muito para conhecer a Cristo. Amém? Todo mundo que está aqui nos cultos a gente já faz isso, na sala de oração a gente faz muito isso, baseado lá em Efésios 1, a oração de Paulo, pedindo sabedoria, revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós temos feito muito isso, mas uma coisa que me ocorreu essa semana, dentro de um processo até que eu estou vivendo, eu me dei conta que talvez só está acontecendo comigo, eu estou procurando conhecer a Cristo numa revelação que vem de fora para dentro, de fora. É como se eu estivesse um dia aqui com vocês, junto com vocês, daqui a pouco algo aconteça. Eu veja algo. Eu sinta algo. Isso vai ser a revelação de Cristo. E eu me dei conta que o que eu preciso zelar e preciso qual é a palavra? Me fugiu? Cultivar é a presença que está em mim. Porque Cristo já está em mim. Essa presença já está em mim. Então, quando eu cultivo a vida que está dentro de mim, a vida de Cristo que está dentro de mim, eu cada vez vou conhecer Cristo mais. Então a gente não olha para fora, a gente não fica esperando movimentos, né, sobrenaturais, porque o sobrenatural já está dentro de nós. O Cristo vivo, ressuscitado, já está dentro de nós. E a partir daí que eu posso cultivar o relacionamento e a partir daí eu posso amar Jesus de volta. Indo para o final do texto, a gente vê a maior promessa, que é Cristo. O cumprimento final do Salmo 132. Não é apenas um trono terreno, mas é um reino eterno em Cristo, em Jesus. Nós vemos que a conclusão do Salmo fala do ungido. Eu falei um pouquinho disso antes. E a nossa bendita esperança é a volta do ungido. O retorno do Messias, para que ele governe, traga justiça, retidão e paz para essa terra e enche a terra com toda a glória de Deus. Então é isso que nós desejamos. Quando nós cultivamos
o nosso relacionamento com Deus, nós estamos cultivando uma prévia daquilo que nós vamos ter palpável dentro de muito pouco tempo aqui conosco. Amém? Eu falo de muito pouco tempo por quê? Porque a gente fica focado nesse mundo, nas coisas que acontecem nesse mundo, e se não se dá conta que as coisas passam muito rápido. Amanhã ou depois, já se passou 20 anos. Então é muito rápido. Então nós precisamos cultivar, irmãos, o relacionamento com Deus hoje. Precisamos cultivar essa presença hoje. E viver nessa presença hoje. O voto de Davi foi para isso. O voto de Davi foi para ele poder, que ele desejava estar na presença de Deus. Então nós precisamos também fazer os nossos votos diante do Senhor. E talvez remodelar algumas coisas, talvez mudar o foco de algumas coisas, para que o centro da nossa vida seja a presença do Senhor. E não todas as outras coisas que giram ao redor. Tem muita coisa nesse mundo hoje que está tentando tirar o foco, tentando nos tirar da presença. Mas é só ali que nós vamos encontrar descanso, paz, alegria. É só ali que nós vamos ser plenos. Fora da presença de Deus não há plenitude de alegria. Não há. Mas na presença dele há plenitude de alegria. Então a gente vê no Salmo 132 que Davi não buscou apenas bênçãos, mas ele buscou a presença de Deus. E por ter buscado a presença de Deus, ele encontra uma série de promessas. Então quando nós decidimos buscar a presença de Deus, nós também vamos encontrar as promessas dele para a nossa vida e vamos ver as promessas dele se cumprindo em nós, sobre nós e através de nós também. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Tu quer ficar de pé? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e nos siga nas redes sociais.